Vamos então dar início ao nosso Evangelho online, que essa prece possa nos conectar a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso mestre amigo, e a todos os espíritos que nos acompanham. Que nós possamos estar atentos à lição da noite, que nos foi preparada com muito carinho, para que a gente possa refletir a respeito daquilo que toca em cada um de nós. Que nós possamos, nesses instantes que aqui estamos, ficar com os nossos pensamentos elevados, e para que nós possamos também, ao final desta reunião, estarmos amparados por Jesus, nosso mestre amigo, e que nós possamos caminhar sempre amparados por essa luz que ele nos ofereceu, para que a nossa caminhada possa ser de luz e amparada sempre pela espiritualidade maior. Que a nossa companheira, expositora da noite, possa ser feliz na apresentação e que ela também seja muito amparada pela espiritualidade durante este evento. E que assim seja. É muito bom estar com vocês esta noite, para começarmos a semana com muitas reflexões, né, e falando do Evangelho de Jesus, para levar para a nossa vida. Como então já foi falado, hoje nós vamos refletir sobre o capítulo 87 do livro Vinha de Luz, e o título, né, é muito curtinho, é um verbo de ação, que é olhar. Então, vamos ver como que Emmanuel começa este capítulo, e depois a gente vai fazer uma breve análise dessa parte do Evangelho de Marcos, para a gente continuar a nossa reflexão. Bom, então, neste capítulo, Emmanuel cita, né, o capítulo 13, versículo 33 de Marcos, onde Jesus disse: olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Então, indo lá no capítulo 13 de Marcos, nós vamos encontrar, esse foi o versículo 33, né? Nós vamos encontrar 37 versículos. E então, logicamente, como é um capítulo longo, eu pensei em trazer para vocês um breve resumo, digamos assim, para a gente poder contextualizar essa fala de Jesus, né? Este capítulo de Marcos, ele é um capítulo profético, né? Jesus sabia muito bem do que estava para vir, do que iria acontecer com ele, das dores, as aflições que muitos sentiriam também, não somente ele estando encarnado, mas muitas dores que viriam pela frente. Jesus tinha esse conhecimento, que todos não tinham. Então, nesse início de capítulo, Jesus disse aos discípulos, quando eles estavam saindo do templo: vê esses grandes edifícios, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Né? Porque um dos discípulos estavam maravilhados, né? com as construções, né? Comentando sobre as construções da época, e Jesus, então, fez esse comentário, né? E assentando-se ele no Monte das Oliveiras, de fronte do templo, Pedro, Tiago, João e André fizeram, né, uma pergunta a Jesus, porque eles tinham uma curiosidade, eles ficaram intrigados com aquela fala de Jesus, né? E eles então perguntam: dize-nos, quando serão essas coisas? Que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? Então os discípulos ficaram intrigados. E Jesus, então, começa ali a sua narrativa com várias coisas que viria pela frente, né? Então ele diz: olhai,
que ninguém vos engane. Ele já estava prevendo aqui, né, os falsos profetas. Ele diz ainda: muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Então, já era também ali uma profetização do Mestre. Além disso, Jesus também comenta que haverá guerras, rumores de guerra, mas mesmo com guerras e destruição, ainda não será o fim, ainda haverá outras situações melhores como consequência. Jesus também menciona sobre os terremotos. Haverá terremotos em vários lugares, haverá fome, haverá tribulações. Estas coisas são os princípios das dores. Ele diz também que olhai por vós mesmos. Então, ele estava chamando a atenção para a responsabilidade de cada um, de observar os acontecimentos, né? Que muitos serão açoitados, existirão filhos se levantando contra pais, pais se levantando contra filhos, até mesmo mortes e assassinatos, né? Sereis odiados por todos por amor ao meu nome. Então, Jesus aqui dizia, vejam, vocês vão pregar o evangelho, vocês vão seguir com a palavra, mas muitos vão odiá-los, muitos vão ser contra. E muitas forças inferiores não vão querer isso, né? Mas Jesus diz, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo, né? Então, este capítulo, ele vai, né, o mestre vai contando sobre futuros eventos que a humanidade iria passar, né? E aí, mais para o final, que eu vou ler os últimos versículos na íntegra, para a gente fazer a nossa conexão com o capítulo desta noite, né? Na verdade, vos digo que não passará desta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. É como se um homem, partindo para fora da terra, deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos, e a cada um a sua obra, e mandasse ao porteiro que vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se é à tarde, se é à meia-noite, se é ao cantar do galo, ou pela manhã, para que, vindo de improviso, não vos ache dormindo. E as coisas que vos digo-lhe a todos, vigiai. Tá? Então, este é o capítulo que Emmanuel comenta na lição desta noite, né? Vejam que é um capítulo muito profundo, muitas informações, né, que Emmanuel vai trazer depois mais explicado para a gente. Mas, como nós temos esses três verbos no imperativo, né, que é o olhai, vigiai e orai, né, e Jesus termina reforçando o vigiai. Então, vamos, né, a gente pegar este alerta, né, de Jesus, vigiai. Eu acredito que para a nossa vida material, estamos sempre cuidando, né? Quando a gente está em vigília, a gente está sempre em alerta, cuidando das nossas coisas materiais, né, em relação à nossa vida material. Se a gente sai à noite, por exemplo, vai passar por um lugar mais escuro, que não tenha um movimento, a gente fica em alerta. Nós olhamos todos os lados,
para estarmos em segurança, nós cuidamos dos nossos objetos, né? Da bolsa, do celular, da carteira, quando nós estamos fora de casa. Nós também acionamos alarmes na nossa casa, no nosso carro, para que exista ali um alerta em caso de roubo. Então, para essas coisas, né, da vida terrena que nós possuímos, que nós compramos, que nós temos em mãos, em matéria, nós somos muito cuidadosos, né? Então, a gente tem medo de perder, de ser roubado, de não ter mais esses bens materiais, né, digamos assim. Bom, mas será que a nível espiritual nós fazemos o mesmo? Nós estamos vigiando, orando, estamos em alerta para a nossa vida espiritual? Nós estamos observando, olhando para os nossos impulsos mais inferiores? Nós estamos cuidando da nossa frequência vibratória? Nós estamos policiando os nossos pensamentos com mais cautela? Então, se a resposta nossa íntima para essas perguntas for ou não, algumas vezes, não sempre, então esta lição, né, vai servir para nós hoje, né? Está chegando aí ao nosso coração esta noite, porque é isso que Emmanuel quis lembrar, nos lembrar, né? A importância de nós, principalmente seres encarnados que somos, né? Como Jesus disse lá naquele capítulo, as tribulações, os problemas, os desafios, as dores, os momentos de desespero, vão bater na nossa porta. Muitos já bateram, ainda ou podem estar batendo agora, ou ainda virão futuramente, porque estamos aqui sujeitos a essas dores, né, a essas provações. Então, como passar por isso? Como sairmos desta encarnação, né, mais vitoriosos, com mais sucesso? Como a gente vai pôr em prática esta questão, né, de olhar o que está à nossa volta, de analisar o nosso sentimento, de vigiar o que nós estamos pensando? Será que é algo bom? Será que está me fazendo bem? Será que está fazendo bem ou mal a outra pessoa? E a nossa oração? Por que temos que orar constantemente? Então, esta lição vai nos trazer, né, vai nos relembrar da importância desses 3 verbinhos de ação que Jesus tanto falou no capítulo 13 de Marcos, né? Então, indo lá para o Vinha de Luz, Emmanuel começa o texto assim: Marcos registra determinada fórmula de vigilância que revela a nossa necessidade de mobilizar todos os recursos de reflexão e análise. Muitas vezes referimos-nos a orar e vigiar, sem meditar-lhe a complexidade e a extensão. Então, a espiritualidade sabe, né, que muitos de nós conhecemos essa expressão, né, orai, vigiai, orai, né? Então, mas Emmanuel diz aqui, mas não tão profundamente como deveríamos conhecer, né, como deveríamos pôr em prática. É indispensável guardar os caminhos. Imprescindível se torna movimentar possibilidades na esfera do bem. Entretanto, essa atitude não dispensa a visão com entendimento. Então, olha aqui, é importante, né? Quando ele diz é imprescindível trabalharmos na esfera do bem. Será que quando nós iniciamos uma tarefa, seja ela profissional, seja ela
no auxílio ao próximo, qualquer que seja. Uma tarefa doméstica, né, também. Será que estamos fazendo essa tarefa com amor, com entusiasmo, com alegria, com dedicação? Então, nós estamos fazendo por fazer, assim, no modo automático, e nem se preocupa no que está acontecendo ao nosso redor, nem se preocupa como vai ficar o resultado, mas é para fazer, eu vou fazer. Né? Então, o problema é esse, vou fazer, eu vou fazer. Né? Mas o que está, né? O que envolve essa atividade minha? Esse trabalho que eu fui chamada a realizar. Então, para a gente lembrar, né? E pensar nisso também. O imperativo colocado por Marcos, ao princípio da recomendação de Jesus, é de valor inestimável a perfeita interpretação do texto. É preciso olhar, isto é, examinar, ponderar, refletir, para que a vigilância não seja incompleta. Aqui, eu lembrei da passagem, né, quando Jesus pede para os discípulos, né, não dormir, né, de falar, a gente dorme, pegar no santo, não dormir, né, tipo, Jesus pediu a eles, antes dos guardas o encontrarem e o levarem, né, que ele ia fazer a sua oração, que ele ia rezar, mas ele precisava da guarda, da vigia, para que eles olhassem ao redor com atenção. Jesus pediu isso, né? Só que eles dormiram, né? Como também lá no capítulo do Evangelho de Marcos foi colocado. Né? Então, Jesus pede para que a gente faça algo que está ali nas nossas tarefas, na nossa missão, nos nossos encargos. Mas será que nós estamos realmente acordados para essa tarefa, para esta missão? Né? Então, olhar. Então, primeiro, olhar. Podemos olhar primeiro para dentro de nós. Né? Olhar e saber o que está dentro de mim. Em primeiro, né? Tanto é que o olhar é o primeiro verbo de ação da sequência dos 3. Né? Então, como está o meu olhar? Como eu tenho olhado para o meu coração, para o meu espírito, para a minha evolução, para o meu progresso, para o meu aprendizado espiritual? Como eu estou olhando, né, para dentro de mim? Será que é um olhar distante de Deus? Ou um olhar com mais amor, com mais cuidado? Aquele olhar de sentir a necessidade de estar próximo dele, né? De estar ajudando mais as pessoas. Então, é como eu entendo as minhas emoções. Né? Então, quando ele diz aqui, examinar, refletir, porque se eu consigo me examinar primeiro, eu consigo vigiar melhor. Né? Como o Emmanuel fala, a vigilância, então, não é incompleta. Nós estamos em mais alerta ainda. Continuando o texto, ele diz, discernir é a primeira preocupação da sentinela. Olha que interessante, a gente fala assim, eu vou vigiar. Eu vou vigiar o quê? O que eu estou vigiando? O que eu tenho que vigiar? Então, se eu olho para mim com amor, né, com carinho, para dentro de mim mesmo, acolhendo quem eu sou, acolhendo o meu coração, e a gente vai se perguntar, por que eu me sinto assim? De onde vem, de repente, esse sentimento de raiva? De onde vem esse sentimento de tristeza? De onde vem esse sentimento de inveja, por exemplo? Ou esse pensamento também?
né? Então, onde está vindo esse pensamento tão depressivo, tão pessimista, que eu não tenho, parece que não sou eu que estou pensando isso. Então, a gente vai discernir os nossos sentimentos, as nossas emoções, para poder, então, vigiar. Aí eu vou entender, puxa, tá vindo daqui. Esse é o gatilho. É isso que me fez sentir dessa forma. Então, eu vou estar vigiando. Agora eu estarei em alerta. Eu posso vigiar, né, o que vai acontecer, o que eu posso fazer acontecer. Ele diz, o discípulo não pode guardar-se, defendendo simultaneamente o patrimônio que lhe foi confiado, sem estender a visão psicológica, buscando penetrar a intimidade essencial das situações e dos acontecimentos. Né? O patrimônio que nos foi confiado não foi a nossa casa, não foi o nosso celular, não foi o nosso carro, nosso computador. Deus nos confiou um patrimônio. Né? Esse corpo que eu uso hoje, que eu tenho hoje, para realizar tarefas, para crescer espiritualmente, para evoluir. Né? Então, é essencial esta visão, né? Cuidar, vigiar também o nosso corpo, estar em alerta, olhar para ele, mas também olhar para o lado, né? A visão psicológica. Olhar o trabalho de cada dia. Né? Então, volta naquela ideia que eu mencionei, como eu estou realizando as minhas tarefas. Como está o meu trabalho diário? Em todas as áreas. Né? Fazer com amor, colocar ali uma boa intenção para que, mas o trabalho que eu tenho que fazer eu não gosto. Não gosto. Então, faça uma prece. Essa ajuda a espiritualidade. Nós vamos ver aqui a próxima parte que Emmanuel vai comentar para nós. Coloque pessoas no meu caminho, né? Coloque um sorriso no rosto, uma música, e vamos ver o resultado que vai dar. Vamos tentar fazer algo, né, com mais carinho, com mais amor, com mais ânimo. Mesmo vencendo, esse aqui é o desafio. Né? Esse que é o desafio, é o vencer esse desânimo, é vencer ou a preguiça, ou eu não gosto. Algo nós temos que achar. Então, essa importância da gente olhar para dentro de nós, se autoconhecer. Né? Alguns anos atrás, quando eu estava passando por muitas situações diferentes e mudanças bem radicais, digamos assim, no emprego que eu tinha, muitos anos isso, eu fiquei meio perdida, na verdade, né? Emocionalmente perdida também, porque eu estava acostumada a fazer certos trabalhos diários e, de repente, você vai fazer outra coisa diferente, né? E um mentor espiritual, né? Um doutor da espiritualidade, percebeu que meu coração estava inquieto e tumultuado com essa questão, e ele me disse assim, minha irmã, o nosso trabalho, né, se referindo ao trabalho profissional, né, o ambiente do nosso trabalho é também uma igreja. E eu guardei essa frase. Então, olha só a profundidade, né? Porque nós podemos exercer, né, tudo que Jesus nos ensinou no Evangelho em qualquer ambiente, de trabalho ainda, porque convivemos com pessoas diferentes, com personalidades diferentes. Então, a probabilidade, né, da gente se estressar, se irritar, julgar as pessoas é muito grande. Então, o ambiente nosso de trabalho também é uma igreja, é um aprendizado. Olha que bonito, eu achei muito bonito isso. Né? Então, olhar o trabalho de cada dia. O serviço comum permanece repleto de mensagens proveitosas.
né? Podemos fazer o bem em qualquer lugar. Fixai as relações afetivas. São portadoras de alvitres necessários ao vosso equilíbrio, né? Ou seja, de conselhos, né? Necessários ao nosso equilíbrio. Fiscalizai as circunstâncias, observando as sugestões que vos lançam ao centro da alma. Então, olha só, né? Então, de novo, observar os nossos sentimentos, que podem ser bons ou não, né? Então, podem ser bons, mas a gente também tem que observar os que não são bons, porque são eles que eu vou ficar mais vigilante, que eu vou prestar mais atenção para me melhorar. Na casa sentimental, reúnem-se as inteligências invisíveis que permutam, né, que trocam impressões convosco em silêncio. Então vejam, né, aquele momento que a gente fala, nossa, o que eu faço agora, né? Ou com essa raiva, ou com essa tristeza, ou com esse rancor. Então vejam, ele diz para nós, existem inteligências invisíveis que estão cuidando de nós, estão trabalhando por nós também, estão nos envolvendo, estão nos protegendo. Né? É o trabalho dos nossos amigos, a espiritualidade. Com qual frequência nós incluímos os nossos protetores nas nossas orações? Eles merecem muito, né? Então, são esses amigos invisíveis, ó, que estão convosco. Detende-vos na apreciação do dia. Seus campos construídos de horas e minutos são repositórios de profundos ensinamentos e valiosas oportunidades. Deus nos manda muitas e muitas oportunidades de melhorar. São os testes da nossa vida, né? Falar, preciso prestar atenção na minha impaciência, por exemplo. O que vai acontecer? Deus vai mandar situações para nos tirar a nossa paciência. Mas aí que está o teste. Se eu estou vigilante, não vou me deixar levar por isso. Né? Então, é muito difícil. Essa lição veio assim para mim, foi muito assim escolhido certinho, porque é um exercício muito difícil. Né? O olhar, a gente até consegue fazer um pouco mais, né? Mas a vigilância, como é desafiadora. Porque nós temos também, né, vamos dizer assim, forças da espiritualidade, né, irmãos inferiores, que também se aproximam de nós quando nós não estamos vigilantes. Então, o meu pensamento ali, né, a vibração do pensamento caiu, eles vão se aproximar de nós, naturalmente, né, vão ser atraídos pelo que meu coração, pelo que meu pensamento está emitindo. Então, por quê? Então, não estamos vigilantes o suficiente. Então, é um exercício diário para a nossa caminhada, né? E Emmanuel termina dizendo, olhai, refleti, ponderai. Depois disso, naturalmente, estareis prontos a vigiar e orar com proveito. Né? Então, estaremos prontos para vigiar e orar com proveito. Então, uma coisa vai puxando a outra. Né? Então, essa autoanálise, o que eu preciso ainda me concentrar para ser melhor nessa encarnação. E aí nós temos a ajuda pela oração, nós, né, buscamos ajuda e a conexão com nossos amigos da espiritualidade, com os nossos protetores, com nosso Pai, com Jesus, para que eles nos fortaleçam aqui.
Então, aí a nossa vigilância estará mais forte ainda, porque nós estaremos mais conectados, né, com os nossos amigos. Eu sei que já deu tempo, mas eu gostaria, mais uns minutinhos, bem rapidamente, de encerrar com uma mensagem, não é tudo, mas uns 2 pedacinhos da mensagem de Santo Agostinho, que está lá no Livro dos Espíritos, que a maioria, né, eu acredito que vocês já conheçam, mas eu achei que encaixa muito, como se fosse uma recomendação final para esse capítulo, né? Então, o que Santo Agostinho nos diz agora? Fazei o que eu fazia na minha vida sobre a terra. Ao fim da jornada, eu interrogava a minha consciência, passava em revista o que fizera e me perguntava se não faltara algum dever, se ninguém tinha nada a se lamentar de mim. Foi assim que consegui me conhecer e ver o que havia para reformar em mim. Aquele que cada noite lembrasse todas as ações da jornada e se perguntasse o que fez de bem ou de mal, pedindo a Deus e ao seu anjo guardião para o esclarecer, adquiriria uma grande força para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus o assistiria. Questionai, portanto, e perguntai-vos o que fizestes e com qual objetivo agistes em tal circunstância. Se fizestes alguma coisa que censurais o outro, se fizestes uma ação que não ousarias confessar. Em um outro momento, ele diz assim: que aquele que tem vontade séria de se melhorar, explore, pois, sua consciência, a fim de arrancar dela as más tendências, como arranca as más ervas do seu jardim. Que faça o balanço da sua jornada moral, como o mercado faz das suas perdas e lucros. E eu vos asseguro que a um lhe resultará mais que o outro, mais que a outro. Se ele puder dizer que sua jornada foi boa, pode dormir em paz e esperar sem receio o despertar de uma outra vida. Eu achei muito linda, né, essas palavras de Santo Agostinho, que se encaixa até hoje na nossa vida, e é uma sugestão, né, que ele traz também para nós. E como Jesus também disse no Evangelho, né, não sabeis quando é chegado o tempo, né? Então, vamos trabalhar, vamos olhar para dentro de nós, vamos tentar nos vigiar nosso coração, nossos impulsos, nossos pensamentos, né? E poder assim agir. Porque depois que nós oramos, né, nós vamos agir. Deus vai mandar as situações para a gente colocar em prática, né, o que Jesus veio nos ensinar. Essa foi a minha interpretação deste capítulo, essa foi a lição desta noite, e eu espero que cada um de vocês possam levá-las em seus corações também, como eu vou levar no meu. Muito obrigada a todos. Então, neste momento, para a parte final, nós vamos fazer a nossa vibração. Eu convido a todos a se sentir mais confortável, fechar os olhos, sentar confortavelmente, respirar profundamente, para nos conectarmos com a espiritualidade maior. Vamos, neste momento, abrir a porta do nosso lar para o nosso Mestre Jesus, para o nosso amigo de todas as horas. Ele só espera o nosso convite para adentrar em nossa casa
E neste momento, Jesus passa por todos os cômodos da nossa casa, retirando todos os fluidos maléficos, perturbadores, tudo que faz mal ao nosso ambiente de moradia, retirando todo o desequilíbrio, toda a energia pessimista, tudo que puder nos atrapalhar na nossa caminhada. E ao mesmo tempo, Jesus derrama sobre todos os moradores, todos aqueles que dividem o nosso lar, a sua luz, o seu carinho, abraçando a cada um com muito amor. Neste momento, nós abraçamos Jesus para que Ele leve as nossas angústias, os nossos medos, para que Ele amenize nossas dores físicas e espirituais. Peça a Jesus neste momento força, coragem, ânimo, para vencer as dificuldades, para vencer todas as provas. Jesus abençoa cada um de nós neste momento, e a tua luz, tão grandiosa, vai se expandindo para toda a nossa cidade, para o nosso estado, para o nosso país, para todos os continentes do nosso planeta, até que envolva o planeta Terra com muito brilho, uma onda de amor universal. E que esta luz possa, neste momento, atingir todos os irmãos necessitados, todos os irmãos sofredores, nossos irmãos hospitalizados, seus mensageiros, mestre, possam visitar os hospitais, e todos que lá estejam sejam abençoados por ti. Esta luz também chegue às casas de repouso, aos orfanatos, dando mais esperança, saúde e alegria a esses irmãos. Que esta luz também chegue às penitenciárias, para que nossos irmãos que lá estejam possam despertar para um caminho melhor, eles possam compreender que existe o bem, que existe o amor. Que esta luz também encontre nossos irmãos moradores de rua, irmãos que estão em clínicas de tratamento de saúde. Todos eles, Pai, possam ser, neste momento, cuidados, amparados e protegidos com esta energia. Vamos pensar também em algum amigo, algum familiar neste momento que esteja necessitado desta visita tão ilustre, tão maravilhosa. Que esta luz também possa chegar a este ente querido, a este amigo, ou alguém que eu conheço, o fortificando, o ajudando da melhor maneira possível.
com nosso coração, com muita gratidão, Mestre. Nós agradecemos por todas as bênçãos e dádivas recebidas pela espiritualidade. Agradecemos pela proteção de nossos anjos guardiões. Que esta semana seja uma semana de muita saúde, de muito trabalho, e que possamos lembrar da lição da noite com mais frequência. Possamos fazer esse exame de consciência cada dia, que possamos controlar nossos impulsos inferiores para sermos melhores, sairmos desta encarnação vitoriosos. Nós agradecemos, Pai, por mais esta oportunidade, por mais esta reunião, com tanto amor, com tanta luz. Tenhamos essa semana muito abençoada. Que esta luz continue pulsando, sempre forte em nossos corações, hoje e sempre. E com a tua permissão, nós damos por encerrado mais um Evangelho Online. Que assim seja.